tinha sido convidado outras vezes para Flipossos, e dessa vez a agenda topou, encaixou, mas mais do que isso, né? O convite dessa vez tem a ver também com, acho que, essa última biografia que eu lancei, e é a Elza Soares. Então, se eu deixar de aceitar um convite em nome da Elza, eu acabo prejudicando o próprio trabalho lindo que a gente fez junto. Então, eu gosto de honrar esse trabalho maravilhoso, e foi, de fato, uma honra, né? Quando eu fui convidado para fazer a biografia, foi com uma grande surpresa. Eu nunca fiz uma biografia, nunca tinha feito uma biografia. Essa foi a primeira que eu fiz. E porém, sempre fui muito fã da Elza Soares, como um bom fã de música. Sou um fã de música, sempre gostei, trabalhei muito com música. Mais ou menos comecei no jornalismo como um repórter de música e crítico de música, essa coisa toda. Então, tinha uma relação muito forte. Eu não podia nem imaginar eu começando na minha carreira de jornalista lá no final dos anos 80, que eu iria entrevistar a Elza um dia. Outro dia até achei na minha casa um disco de vinil antigo. Disco de vinil, depois vocês vão na Wikipédia, vocês dão uma olhada o que é. Mas é uma coisa interessante, a gente ouvia, os antigos ouviam música dessa maneira. E DJ bom ainda toca assim também. E ela me assinou, Zeca Camargo te ama, não sei o quê. Obviamente nem me conhecia na época, era uma peça de promoção. E eu achei esse disco, mostrei para ela, falei, você vai ter que dar um autógrafo em cima desse, para selar essa amizade e essa união ali. Porque é impossível dizer que eu escrevi um livro sem falar que houve sim uma união muito forte, uma congruência muito forte, um encaixe muito bom. Que eu percebi logo na primeira entrevista. Eu até perdi a conta das entrevistas. Eu acho que foram mais de entre 40 e 50, provavelmente próximo de 50. Assim. Eu tenho tudo gravado, mas como elas estão fragmentadas, às vezes eu perco um pouco a conta, mas digamos que foram umas 50 entrevistas. E logo de cara teve essa comunhão muito grande, uma abertura muito grande da Elza. Né? Eu tinha uma responsabilidade grande, porque é uma história, primeiro, bastante conhecida e, ao mesmo tempo, pouco conhecida. Tenho certeza que se alguém aqui ouviu a Elza pela primeira vez, num disco chamado A Mulher do Fim do Mundo, fala, nossa, a mulher é genial. Só que esse disco já era o 50º da carreira dela, isso que é bacana. Mas tem gente também que conhece ela desde lá de trás, que tinha já uma imagem da Elza Soares, e a minha tarefa ali, então, era reescrever, ou melhor, reapresentar essa mulher para o grande público. Tanto para quem já conhecia e tinha, talvez, algumas ideias um pouco distorcidas de quem era a Elza Soares, como também quem conheceu ela há pouco tempo e só acha que ela é essa mulher exuberante, maluca e pioneira e tudo. Ela é tudo isso sim, mas com uma bagagem incrível que eu ia ter que contar. Imagina, a Mulher do Fim do Mundo, ela gravou já quando ela tinha mais de 70 anos. Ela começou a carreira dela com 14. Então, o nível de história que tinha para contar era tanta coisa assim. Fazendo um parênteses aqui também, a gente brincava, a gente falava, entrevistava. E aí eu olhava o que eu tinha escrito e falava assim, nossa, ainda estamos nos anos 60. Aí escreve, chegamos em 74, assim, porque é demais. E mais, a gente tinha um desafio, que era quase um pedido dela, de que esse livro não fosse uma história do Garrincha. Como vocês que são fãs, ou talvez quem passou os olhos na biografia dela, sabe, a Elza teve uma história de amor muito linda, na versão dela, a mais linda que ela teve, com um certo jogador chamado Mané Garrincha, que mesmo quem não gosta de futebol já ouviu a lenda que Garrincha foi, o que ele significou para o futebol brasileiro. E eles viveram juntos uma fase onde ambos tinham uma exposição, melhor dizendo, enorme. Ele era já talvez um jogador decadente, no sentido de que ele foi largando o futebol. Garrincha teve muito problema com a bebida, com o alcoolismo. E, na verdade, ela, nesse período, a carreira dela começou a crescer cada vez mais, e ela, durante muito tempo, foi o apoio desse casamento todo. E ficou muito forte. Né? Eu brinco, imagina Bruna e Neymar. Né?
Só que nos anos 60, era isso. Você tinha um dos maiores exponentes do show business, né? No caso da Bruna, uma atriz, é claro, mas também, e no caso da Elza, o que mandava bastante era a música. Naquela época, até talvez um pouco mais do que TV. E o maior jogador de futebol, o maior ídolo de futebol daquele momento de uma população como a brasileira, que é louca por essas duas coisas, por música e por futebol. Então ele chamava muita atenção. Mas Elza brincava muito, logo no início, dizendo, veja bem, eu vivi 17 anos com o Mané. Eu tenho 87, ela tinha 86 quando a gente começou a fazer o livro. Eu falei, sobram 70 anos na minha vida que eu quero contar. Tem muita coisa para contar, além da vida do Mané. Então a gente teve um cuidado, o que deu um certo trabalho até para mim, de deixar o Garrincha para o final. Então você imagina, a Elza foi casada com ele entre os 20 e poucos anos, 22, até os 40 e tantos ali. E a gente teve que criar um bloco ali para não falar desse romance, porque ela não queria, e eu também não quis, que isso contaminasse, entre aspas, a narrativa do resto da história. Então a gente contou praticamente a história dela. No final, a gente volta para os anos 60 e revive na memória dela as histórias que ela teve com o Garrincha, justamente para colocar ali no lugar e não parecer ou passar a ideia de que o Garrincha tinha sido alguém que ela não tinha sido parceira do Garrincha, e não apenas a mulher ou uma coadjuvante, essa é a palavra que eu estava procurando. Enfim, esse processo, você vê que eu vou e volto toda vez, tal, esse processo foi bastante caótico. Por quê? A memória da gente é caótica. Se hoje eu pedir para contar como é que foi essa semana que você viveu, você vai contar uma coisa que aconteceu na quarta, aí você vai lembrar que terça de manhã você recebeu aquela ligação, aí chegou aquele zap na sexta, você respondeu, a proposta de emprego, foi na segunda noite que chegou aquele e-mail. A gente não tem, felizmente, somos seres humanos, a nossa memória faz assim, ela é uma memória labiríntica, né? Ela é um zigue-zague. Imagina de uma mulher de mais de 80 anos. Porém, para o meu, entre aspas, azar, a memória dela é prodigiosa. De algumas coisas, né? Ela tem uma memória para nomes, lugares, números impressionantes. Ela diz quando ela, enfim, pegando um recorte aqui, quando ela finalmente se separou do Garrincha, ela então peguei meu filho, peguei minha bolsa e fui lá na Barata Ribeiro, 272, apartamento 4C. Isso foi em 71. Eu falei, você não lembra desse endereço? Lembro. E meu telefone? 4728. Eu falei, não é possível. Aí você fala, mas peraí, isso aconteceu antes ou depois daquele show? Ah, não lembro. Não lembro assim. Claro que ela sabe a ordem, mas a memória da gente foi uma incrível trabalhar num livro que fala sobre memória, porque eu fiz esse exercício várias vezes. A memória da gente vai e volta, né? Então a memória temporal dela é um pouco confusa, né? Mas isso foi antes do casamento do meu filho, que eu já tinha gravado esse disco. Então aí entra o trabalho meu de jornalista, de fazer a pesquisa, né? De colocar alguns pingos dos is. Não, isso aqui aconteceu antes. Algumas vezes tive até que brigar com ela. Eu falei, não, Elza, nessa época você não estava no Brasil. Estava sim. Eu falei, não estava. Não, estava, eu tenho certeza. Aí você mostra o jornal para ela, uma cópia do jornal, claro, então acho que eu me confundi. Mas isso aí, na verdade, o que parecia ser um obstáculo, para mim foi um grande charme, ou uma grande oportunidade, vamos dizer assim, porque eu acho que com essa narrativa, que eu então preferi deixar bastante solta, é claro que tem uma cronologia, né? Mas esses pormenores do ir e vir, a gente deixou aberto, porque ela podia se lembrar de uma história muito bacana que aconteceu nos anos 60, quando ela estava falando dos 80. Isso aconteceu em vários momentos, por exemplo. Porque o livro foi escrito com uma certa pressa, no sentido de que a gente queria ver logo o livro, ele foi escrito em 1 ano e meio, que é bastante rápido para um livro desse, né? Eu trabalhei com a editora, com a Leia, que me convidou, maravilhosa. Eu entregava o capítulo e eles já iam revisando, né, eu não voltava, eu não esperei escrever inteiro para entregar. Então a gente já tinha várias coisas prontas quando eu estava nos anos 80, digamos assim. Aí ela lembra de uma coisa, era muito bonito até, quando ela foi lembrar do golpe de 64, que ela tem um envolvimento forte, mas eu tenho cuidado de falar disso, porque na verdade
Elza, falei isso na entrevista lá agora. Elza sempre foi uma pessoa política, mas ela não foi desse partido ou daquele partido. É diminuí-la se eu colocar ela aqui ou lá. Ela foi política no sentido de que ela é uma mulher com uma ideia. E ela é o partido dela. Ela tem opiniões. E ela se dá o direito de mudar essas opiniões, inclusive, e ela passou por uma história do Brasil. Ou seja, você não é uma figura proeminente, do meio artístico, sobretudo, e você não passa em branco por essas coisas todas que aconteceram no Brasil nos últimos 60 anos. De jeito nenhum. Então, ela sabe dessas coisas todas. Então, tem um momento dela que, não vou dar spoiler aqui, mas que a história dela se cruza com o golpe de 64. E aí ela se lembrou de como ela conhecia o presidente Juscelino Kubitschek, que era lá atrás, era antes dos 60. Né? Ele me ligava toda vez e falava, vem cantar aqui na minha casa, ele tinha um apartamento lindo, e ela conta uma história linda de um envolvimento de uma relação, não amorosa, óbvio, mas de uma amizade muito bacana que ela tinha com o Juscelino Kubitschek. O capítulo dos anos 50, no final dos anos 50, estava pronto. Então, em vez de você abrir atrás, volta, traz de novo da editora, vamos escrever esse capítulo de novo, a nossa opção foi, peraí, mas aí então você estava em 64, mas você falou que você sempre foi amiga dos presidentes, aí ela conta, e aquilo volta e encaixa, e aí você segue a narrativa dali. Isso criou um sabor, eu acho, um fluxo na narrativa, que é bem mais interessante e mais, até para quem está lendo, mais gostoso de ler. Né? Você tem a sensação, e isso é quando alguém fala isso para mim, eu li o livro, eu tive a sensação que eu estava na sala ouvindo as histórias do Elza Soares, é o maior elogio que eu recebo, porque é essa a vontade que a gente tinha, de que essas histórias tivessem um narrador, claro, eu estava lá como uma pessoa ajudando a conduzir essas histórias todas, mas que a voz fosse prioritariamente dela. Né? Eu entrei só com a minha letrinha Z ali, na capa do livro, porque a gente já descobriu, e esse foi, se alguém leu o livro, pelo menos leu o primeiro parágrafo, viu que a gente fez uma brincadeira lá, e que Elza, na verdade, é a palavra ela, é o pronome, né? A síntese do feminino é ela com um Z no meio. É isso aí. Você abre o ela, bota um Z da Elza. Aí eu falei, Elza, olha que coisa incrível, a gente tinha que estar junto. Você precisa de um Z na sua vida para contar essa história. E o primeiro parágrafo, qual é a primeira frase? Eu estou sem o livro aqui, mas... Como é que é? Ela precisava de um... Fala de novo. Exato. É isso. Ela precisava de um Z no destino e ganhou um logo que nasceu. É uma brincadeira dupla nesse sentido. Né? Ela precisava de um Z. Ela já nasceu feminina. Ela é ela. Não tinha um nome. Ela é batizada com o Z. O Z, que ao longo do parágrafo, é o Z de zigue-zague, de ziquezira, de zorra, de zonza, de zen. É tudo que é de zumbido. A história do zumbido é incrível, porque é por causa do zumbido de um gafanhoto, não, de um louva-a-Deus, que ela vai no mato e se engalfinha com o menino e o pai manda casar. Esse Z que persegue a vida dela, do zzz, que ela canta na voz dela maravilhosa, está no nome dela e está na letra do biografado. Então eu acho isso bem bacana. E eu falei, bom, então está feito isso, podemos brincar com isso? Podemos. E solta as memórias. E aí era a memória que não acabava mais. Todas muito lindas, todas muito fortes. E aí, assim, eu ia falar pior, mas olha onde é que ela chegou, olha quem é essa mulher. Todas muito tristes, todas muito improváveis. Eu brinco que a história da Elza, o livro, não era para ter existido. A Elza não era para ter existido. Tudo que foi acontecendo na vida dela era não. Não, você não vai conseguir. Está errado. Pum, ela casa com 13 anos. Ela, com 19 anos, Elza já tinha tido 5 filhos e perdido 2. Com 19, turma. Ela ganha, quem conhece um pouco da história dela, e ela mesma adora contar essa história, se você viu alguma entrevista que ela estava presente nesse lançamento, Elza vai num programa de rádio. Antigamente, a grande plataforma, né, o YouTube daquela época, era programa de rádio. E tinha do Ari Barroso, nosso grande compositor, e ele era como chama? Um apresentador de programa de rádio que tinha uma espécie de programa de calouros, assim. E ele era
crudelíssimo. Ele era super cruel com as pessoas que iam lá. Pouquíssimas gravações sobreviveram disso e eu teria medo de ir no programa dele. Ele era um crápula, assim. Acabava, humilhava a pessoa mesmo. Se a pessoa cantava mal, ele tirava uma gozação da cara da pessoa e tal. E Elza vai lá nesse programa com 14 anos, uma menina magrela, mal ajambrada, como ela mesma conta. Ela não tinha roupa para ir. Ela sempre preocupada com a aparência. Ela é muito vaidosa, graças a Deus, até hoje. E ela pegou uma roupa da mãe dela, mas ela falava, eu pesava 40 quilos, era uma coisa, era um graveto. E fui com a roupa da minha mãe, cheia de alfinete, que hoje em dia é o alfinete que é o símbolo da Elza, a gente até botou no final do livro. E ela canta, não sem antes ser totalmente maltratada, entre aspas, a plateia ri dela, o Ari Barroso fala, de que planeta você veio? E ela fala, planeta fome. É um espetáculo que não devia ter acontecido, já era uma humilhação. E ela abre a boca para cantar. E aí, quando ela abre a boca para cantar, todo mundo fecha a boca, então, ouve ela cantar, e ela é aplaudida, ganha a nota máxima, uma total desconhecida e com aquele potencial incrível. Aí você fala, bom, ela ganhou o principal prêmio, o prêmio máximo, melhor dizendo, do programa mais importante de música, da rádio, do Rio de Janeiro, não sei o que e tal. Carreira, tudo em cima. Não, ela volta para a empresa que ela fazia, que ela era operária de uma fábrica de sabão. Foi trabalhar no dia seguinte, porque não tinha isso. Antigamente, hoje em dia, imagina, você grava meia música, você não precisa nem gravar a música inteira, você grava um refrão, já está em tudo quanto é lugar, não sei quantos mil acessos, e já tem gente procurando para fazer show e tudo. Tempos diferentes aqueles, total. Ela gravou essa música, ela cantou isso, e aí passaram-se mais 2 ou 3 anos até que, desculpa, a carreira dela começasse a florescer de novo. Né? E ela não parou, ela insistiu, ela foi em frente, ela queria cantar, mas mais do que isso, ela sabia que a maneira dela sustentar a família, e veja, era uma mulher de 20 anos já olhando para 3 filhos com fome e doentes. Era pela música, não seria os empregos que ela tinha que iam tirar a família dela daquela miséria. Ela sonhava alto para os filhos, eu 2 filhos e uma filha nessa época, e ela sabia que ela tinha um potencial para isso. Ela só não sabia como, aliás, como ninguém sabia. Hoje em dia, naquela época, era uma loteria você ganhar uma coisa dessa, você ter uma carreira artística. E ela segue cantando, novamente com muitas dificuldades. Antes de gravar o Se Acaso Você Chegasse, que talvez seja a música, né, que todo mundo lembra que foi o grande sucesso dela, que fez ela estourar, ela fazia shows em clubes de periferia no Rio de Janeiro. Uma orquestra Garan, acho que é isso, Garim ou Garan. E era uma festa, onde uma orquestra tocava a noite inteira e ela entrava para cantar. Se o dono ou o gerente daquele clube, aquela noite tivesse bom humor e permitisse que uma pessoa negra subisse no palco. Porque ela várias vezes, como ela conta no livro, ela fala, não, desculpa, você, pessoa negra, eu não quero que cante hoje aqui. Estamos falando do final dos anos 50, na periferia do Rio de Janeiro. E, obviamente, ele não falava com essa delicadeza que eu estou usando aqui. Ele era bem mais grosseira. Então, imagina você ouvir isso toda semana. Ela falava, eu punha minha roupa, eu vestia meu tafetá, lindo, eu ia chique. Eu pagava a condução, porque ela que pagava. E eu tinha que ficar na coxia. Porque naquela noite, o diretor do clube falava assim, não entra, você não entra no meu palco. Essas coisas todas, parece que para Elza iam dando uma força maior. É muito impressionante. Né? Eu evito muito dizer, fica parecendo que o livro dela às vezes é um livro de autoajuda, não é. Mas é inspirador de uma maneira muito inesperada. Porque imagina você ouvir o tempo todo. O tempo todo. E você, ao mesmo tempo, saber que tem o potencial, que você quer ganhar, que você quer ser maior, que você quer ter sucesso. Então, é de uma resiliência, assim, e ao mesmo tempo de uma humildade que é emocionante. Né? E ela faz tudo isso de uma maneira muito orgânica, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia, novamente, é muito difícil, a gente é tão acostumado, né, e cada vez mais a gente só olha para essa tela aqui da gente, né, e é só isso que a gente vê, e o seu universo, tudo que você acredita está aqui. Então você fala, bom, hoje em dia, mulher empoderada, e é incrível, você usa a sua rede social e você faz isso. Eu mostrei no meu programa, esse sábado, se vocês tiveram me deram a honra de assistir no Vai de Casa, que eu apresentei, a gente levou uma menina
e que eu descobri ela na internet também, que ela estava... Larissa é o nome dela. Miss Laurie, ela faz uma brincadeira com Lauryn Hill. Mas é uma menina incrível, um estilista que estava no metrô, no Rio de Janeiro, e foi fotografada por uma mulher na frente dela, ela, uma negra, com um cabelo lindo, exuberante, aquela coisa, vou crescer assim. E ela foi fotografada e a pessoa postou essa foto dela com uma legenda extremamente preconceituosa. Eu vou me privar de contar aqui para vocês, porque obviamente coisa negativa eu não quero que passe adiante. Eu quero que passe o exemplo dela. Ela pegou e falou assim, que isso? Tira uma foto, não me avisa. Ainda me humilha? Eu vou usar a justiça a meu favor hoje em dia, né? E ela foi e brigou, está brigando ainda lá. Boa sorte, nisso eu tenho fé na justiça de que um preconceito desse não passa mais em branco. Quando a gente fala de Elza, estamos falando de outra época total. Então, não tinha um movimento negro, Elza não tinha consciência do poder dela. Tinha, mas não tinha nada organizado. Então, o que é lindo nessa mulher é você ver que isso vai se formando na cabeça dela. Ela começa a virar uma voz contra o preconceito. Sim, ela começa a virar uma voz da mulher, ela começa a virar uma voz dos negros. Mas tudo isso, porque ela fala, não aguento mais tomar na cara. Ou é eu, ou ninguém vai fazer isso. Não tinha uma organização, não tinha uma rede social, não tinha nenhum... A gente engatinhava nos anos 60 aqui, inclusive, com uma coisa que nos Estados Unidos foi muito importante, que são os movimentos dos direitos civis. A gente chegou muito atrasado, o Brasil chegou muito atrasado nisso aí, infelizmente. Hoje em dia tentamos avançar nisso até, e merecemos avançar nisso como nação. Mas, naquela época, ela teve que fazer o que ela achava que era melhor. Se recolher às vezes... E, às vezes, ser um pouquinho ousada em nome de uma coisa que ela acreditava. Nesses bailes com a Orquestra Garan, era o que contei. Não, 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 não. E um dia ela chega e fala assim, ninguém está dançando aqui nesse baile. Eu vou lá no palco. Que ela já tinha ouvido não. Ela sobe, vai para o microfone, começa a cantar. Obviamente, todo mundo começa a levantar, porque a hora que... Alguém já viu um show da Elza Soares aqui? É inacreditável. Hoje, imagina, né? Você vira para ver, é uma coisa forte. E aí, segundo ela conta, está no livro, um bafafá, uma confusão. Quem mandou ela subir? Tira ela daí, obviamente usando termos bastante mais ofensivos. E aí, acho que era o diretor da orquestra, falava assim, olha aí, está todo mundo dançando, deixa ela cantar, deixa ela cantar. E ela vai e canta, e obviamente não ouviu nesta situação particular, não quis mais saber de não. Então, essas conquistas que são pequenas... está aberto aqui, já vou virar meme, tá vendo? Obrigado. Essas conquistas são muito, muito preciosas, porque são muito verdadeiras, muito sentidas na pele. Ela teve que organizar na sua cabeça essas coisas todas. E, em períodos de extrema dificuldade, e a história da Elza tem... de casa sendo baleada a filhos que morrem, inclusive o filho com Garrincha, que ela perde com 8 anos de idade. E ela tem que dar saltos cada vez mais altos e mais impossivelmente largos para conseguir dar a volta por cima. Nisso tudo, ela vai virando essa Elza Soares que a gente conhece hoje e que tem, então, o poder de chegar no início dos anos 2000 e gravar uma música como A Carne, que tem um refrão dos mais poderosos chamado, que diz, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Uma música que inclusive é uma regravação, que essa música é do Seu Jorge. Quando o Seu Jorge ainda era uma banda pequena lá no Rio de Janeiro, eles trabalharam juntos, está aí tudo no livro, fizeram um espetáculo juntos, ela vai no espetáculo dele e fala assim, gostei dessa música, mas vou gravar do meu jeito. Você deixa o Seu Jorge... Óbvio, né? Imagina, não quero que você grave a música, Elza. Ela grava, isso vira um hino maravilhoso, e isso é antes da Mulher do Fim do Mundo. Esse é do disco anterior, do Cóccix ao Pescoço. Então ela grava isso, recupera a consciência que ela tinha da voz dela, do poder da palavra dela, e ela faz, então, o que eu acho que é um dos discos mais incríveis da música brasileira. Eu coloco A Mulher do Fim do Mundo num dos 10 maiores discos da música popular brasileira. Não é do samba, até tem pouco samba.
reinventado nesse disco. Não é de música eletrônica, apesar do disco ser bastante eletrônico, não é de rap. Ela faz um disco que é fundamental, que fala: a música brasileira caminha para esse canto aqui, e eu quero cantar o Brasil, o melhor. Ela nem pensa nisso, ela fala: quem me gosta de mim vai querer ouvir isso aqui. E, na verdade, ela faz um disco que tem uma ressonância incrível. Todo mundo para ouvir. Quem não conhecia, para ouvir. Quem é essa mulher cantando? Quem já conhecia, falava: a Elza já deu o que tinha que dar, tá aí para você. Ela tem um disco que dá na sua cara com as letras e com a mensagem. E descobre, então, aos 80 anos de idade, uma força que ela, diz ela, claro, e ela sabe disso, que ela sempre tinha. Mas que, finalmente, você tinha uma legião de fãs, um país, um público, finalmente alinhados com a mensagem que ela queria passar. Então, quando ela grita que ela é a mulher do fim do mundo, tem gente para ouvir essa mulher, finalmente. Ela não está gritando sozinha num canto. E ela passa, então, a ser reverenciada como ela merece e tudo, e a gravar discos cada vez mais fortes e mais poderosos. Depois disso vem um que chama simplesmente Deus é Mulher. Uma afirmação fraca, né? Pouco corajosa, né? Que não seria capaz, só a Elza poderia ter a ousadia de gravar um disco com esse nome. E mesmo ela está gravando outro já. Sobre quinta-feira eu participei de um evento no Rio de Janeiro com ela, essa honra que me deram, e no meio da entrevista a gente faz um bate-papo ali, e ela fala: e tem um disco novo que eu estou gravando, você sabe, Zé? Que eu falei: não, eu não consigo nem te acompanhar, porque estou gravando, porque já tem mais coisa aí, já quero falar mais. Ela não sossega. E ela tem, na sua modéstia, um orgulho enorme disso, de ter, aos 88 anos, na verdade, a capacidade de ainda mexer com as pessoas. Lá no final do livro, eu falei para meus colegas ali que estavam me entrevistando, eu repito para vocês: quando você faz uma biografia, e eu li muita biografia, eu nunca tinha feito uma biografia, como eu disse, então eu fui ler muitas biografias, né, para entender como é que você conta uma história, né? A princípio, achei que era uma grande reportagem, né, eu estou acostumado a fazer, mas a biografia tem um arco, né, não é simplesmente transcrever uma entrevista, né? Você tem que jogar a pessoa, o leitor, no universo daquele entrevistado, da pessoa focada, do biografado, justamente, né? E eu li várias, de artistas, de escritores, de pessoas comuns, que obviamente tinham um valor incrível, que mereceram uma biografia, e descobri, mais ou menos, que você pode contar de qualquer jeito, contanto, para ser uma boa biografia, que você envolva esse leitor, né? Não simplesmente porque é fácil escrever deixa eu sair da Elza aqui. Vou escrever uma biografia sobre Paul McCartney. Sou fã de Beatles. Quem não é fã de Beatles? Eu vou ler. Mas se você escrever de uma maneira leviana, você vai ter que juntar um monte de coisa que o fã já sabe. Você não vai chamar a pessoa de fora que não conhece a carreira dele tão profundamente. Com essas coisas aqui não estão me interessando. Você tem esse desafio de envolver. Uma vez resolvido isso, você pode usar o estilo que você quiser. Porém, o Paul McCartney é um bom exemplo, mas eu lembrei pelo meu colega cinegrafista que estava aqui, uma biografia do Renato Russo, né? Ou da Elis, que eu reli, na verdade, uma biografia da Regina Echeverria sobre a Elis Regina. Você tem um marco, né? Sobretudo em pessoas do show business, das artes. A pessoa nasce, tem uma infância, uma adolescência, carreira, auge, às vezes uma decadência, morre. Elza, vivíssima. Pelo contrário, se alguém me pergunta o que ficou de fora, eu falo os próximos 10 anos, porque ela não vai sossegar. Ela não vai sossegar. Está gravando outro disco. Como é que você termina uma biografia que não tem fim, né? Que ainda não terminou? E aí eu conversei até com ela mesma. Eu falei, então vamos escrever até eu morrer. Eu falei: você está maluca? Eu não quero ficar escrevendo. Eu quero que você longa vida, Elza Soares. Ela fala ela tem, além do que, tem um humor. Ela tem uma generosidade, um humor maravilhoso. Ela estava brincando, obviamente. E aí eu falei: bom, tiver uma sacada que como é que, em vez de nos despedirmos da Elza, ela mesmo se despede do mundo. Como é que está o mundo agora? Então a gente olhou para o mundo em volta, né? Elza, o que você acha da morte, do Brasil, da mulher,
O que você acha de pobreza? O que você acha de preconceito? O que você acha de música? Então, o último capítulo, não é um spoiler, é Elza falando sobre os grandes temas. Fé, religião, família, Brasil, carreira, futuro, preconceito e isso. E a essa certa altura, falando dessas coisas todas, ela fala, eu falo mesmo, eu aprendi, ela fala assim, Zeca, solta a minha voz nesse livro, por favor, deixa a minha voz soltar, eu quero gritar, como ela canta na música, eu quero cantar, solta a minha voz. E ela fala, porque agora, mais do que nunca, eu quero falar o que eu quero falar, não importa, eu sei das consequências que vão ter, mas eu sei que eu tenho uma força maior para aguentar elas. Por exemplo, conta ela, no dia que Marielle foi assassinada, ela imediatamente solta uma opinião dela. Não aguenta, imagina um evento como esse, para uma mulher como a Exal Soares, esperar que ela fique calada, vocês estão achando a pessoa errada. E ela faz um comentário, nem está no livro, porque isso é importantíssimo que ela falou, mas para a narrativa ali não era fundamental. E ela diz que, então, logo depois de ter escrito isso, ela começa a receber, rede social, essa maravilha, ameaças de morte, você será a próxima, e coisas assim, ultrajantes. Ela fala, minha casa já foi baleada, de recado de internet, realmente, uma pessoa que não conhece, imagina, Elzinha. Aí ela para e fala assim, mas tem uma coisa legal disso tudo, Zeca, Elzinha, 88 anos, ainda incomoda muita gente, né? Aí você fala, bom, graças a Deus eu estou escrevendo essa biografia, né? Que exemplo, saber que essa altura da vida, podia ser 77, quantos com 40 anos conseguem falar uma coisa que reverbera hoje em dia, entende? Ela para e fala, bom, realmente, eu falo o que eu quero, as pessoas, o que eu quero falar, as pessoas ouvem e isso tem uma consequência. Para mim, a grande lição disso aqui é que essas histórias todas, elas têm consequência. Isso é uma coisa que eu só posso dizer depois, justamente, do lançamento do livro, que eu percebi agora. A gente já lançou o livro em alguns lugares. O problema é que eu tenho uma agenda complicada, por causa de TV, viagem, para cima, para baixo, não sei o que e tal. Mas a agenda da Elza é muito pior que a minha. Não tem. Vamos fazer isso? Não sei, porque já estou marcado em João Pessoa, depois eu tenho um show em Londres. Eu falei, nossa senhora, bom... Então é muito difícil. A gente lançou oficialmente juntos, acho que fizemos 4 lançamentos de livro. Eu e ela, São Paulo, Rio com certeza, BH e acho que Porto Alegre, enfim. Mas eu brinco que um lançamento de livro com a Elza não é uma noite de autógrafos, é uma peregrinação. Sim, porque as pessoas vão lá e elas chegam, e é engraçado que, claro, ela sempre vem aquela fila ali. Ela está antes de mim, eu estou sentadinho aqui bonitinho, porque obviamente ela é a estrela maior, e a pessoa chega, não importa a idade, porque isso é incrível, adolescentes, pessoas de 20 anos, de 50, 70, 80, estão lá, ajoelhando na frente dela. E aí fala, Elza, estou tão feliz que eu estou aqui, porque quando eu tinha 15 anos... E aí começa a fila lá, né? E eu falo, vem. E é sempre uma história linda. É sempre uma história linda. Porque ela quer, essa pessoa que está ajoelhada, ela quer contar para a Elza que, fica até emocionada, que determinada música, determinada trecho da vida dela, ela soube e falou assim, não, se ela passou por isso, eu vou em frente, entende? Então, e é lindíssimo isso. Essa peregrinação, que de fato é longa, é às vezes exaustiva, nenhuma noite de autógrafo terminou antes da 1 da manhã, nenhuma. Porque assim, a pessoa vem, conta a história, desde os 15 anos, sei o que, aí você fala, bom, a Elza vai, né? Aí a Elza vira e fala assim, e sua mãe gostou do que você fez? Eu falei, lá vem. Aí, olha que eu sou mineiro também, eu gosto de contar caso, mas nossa senhora, entende? Mas é tudo lindo, é tudo lindo, porque hoje em dia, eu acho uma maravilha isso. Eu falo brincando de rede social, graças a Deus que existe isso. Bom seria se a gente usasse para o bem. Porque, claro que tem alguém fazendo um live daquilo, entende? Ou filmando para postar no Stories, não sei o que e tal. E maravilha, porque aquela história daquela pessoa vai multiplicar. Vem, fica 20 minutos com a Elza, por favor. Isso é uma maravilha. Mas é muito forte essa peregrinação. E aí,
foi bom perceber o impacto que isso tem na vida das pessoas. Também pelas redes sociais chegam para mim relatos muito impressionantes de pessoas famosas, inclusive, não sabia que a história dela era tão dramática, pessoas que nunca ouviram falar de mim, pessoas que não conheciam ela, me mandam pelo direct, me mandam pelo WhatsApp, depoimentos muito fortes. Você fala, nossa, ainda bem que eu acertei, porque imagina se eu escorregasse numa história como a dessa pessoa. E mais, eu fico felicíssimo quando tem, de fato, alguém de 17 anos, que essa pessoa não lê mais, né? Livro para ela é uma coisa totalmente estranha. Primeiro, eu andei aqui e já achei bom, porque eu vi bastante gente jovem, com um livro na mão, fuçando, nem sei se compra, mas só de pegar no livro já ganhou um ponto. Hoje em dia, imagina, pegou no livro, já achei bom. E essas pessoas, de fato, elas estão, então, através de um livro, com a ajuda de um livro, entrando no universo que, obviamente, não é um podcast, não é um zap que alguém mandou com uma notícia tola de 140 caracteres, é uma história, a pessoa mergulhou naquela história. Eu me sinto com uma missão cumprida de ter envolvido essa pessoa e sou grato infinitamente a Elza porque me forneceu essa matéria-prima incrível. E essa pessoa de 17 anos é também o fã dela. Que é uma loucura, né? Muita dando no lançamento da entrevista também, muita gente normal. As pessoas que foram no show dela, certamente vocês perceberam que metade é jovem. É uma coisa, mais da metade, às vezes é jovem, né? Há uma molecada ouvindo Elza Soares, ouvindo, cantando, venerando, e aí perguntar, por que você acha que a Elza fala com essa geração, né? Por que a Elza tem uma mulher de 80 anos falando com esses adolescentes? Aí eu também, a primeira vez que fizeram essa pergunta, eu falei, porque a música é boa, porque é a Elza, né? Você acha uma resposta que está dentro da própria pergunta. Aí você para pensar, você ouve as músicas, você fala, essa menina de 17 anos está ajoelhada na frente da Elza, porque não tem nenhuma outra menina de 17 anos, ou de 18, 25, cantando sobre as coisas que aquela menina quer ouvir, da periferia, negra, com dificuldade, né? Ela precisa, que loucura, de uma mulher de 80 anos para falar das coisas que são importantes para ela. Então, qual é o segredo? Não tem segredo nenhum. Fala o que as pessoas precisam ouvir. Só isso. É isso. Claro, eu adoro. Eu vivo em música. Eu cresci. Imagina, cresci em Minas, cresci no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior. Eu ouço música de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Eu amo música. E todas as músicas que eu gosto, elas dizem alguma coisa para mim forte. Se você quiser falar de um assunto só, você como artista é menor, e o teu fã, apesar de ser muito devoto, talvez seja um fã restrito. Mas quando você cresce no que você quer falar, quando você tem os temas que a Elza tem, você fala, bom, eu estou lidando com uma artista maior. Alguém que, né, como nenhum de nós aqui vai estar para sempre junto aqui, mas que ela fez um legado de música e de carreira que é inegável. A gente vai ouvir, nossos filhos vão ouvir, netos, bisnetos, a música da Elza Soares, como a gente ouve as antigas até, muito antes dela. E isso é o tino musical dela. E é nato. Ela nunca estudou, ela nunca fez uma aula de música. Quando ela foi para a gravadora, um diretor, esqueci agora o nome, fala, não, eu vou te botar para fazer umas aulas de piano, porque assim se aprende melhor. Só que ela foi, acho que em 2. Falou, ela nasceu com aquilo. Ela é tão doida, no sentido maravilhoso, quando não tem, até quando eu faço a brincadeira é elogiosa, porque não vou falar o que da Elza. Quando tem um episódio que eu gosto muito, e ela conta, não esse trechinho, mas ela conta muito que na Copa do Mundo de 1962, ela ela foi convidada para cantar na Copa, ela era meio embaixatriz da madrinha da seleção, lá que o namoro com Garrincha realmente engatou, enfim, tem um monte de nuances dessa que está no livro. Mas era uma Copa do Mundo, era um evento grande, enfim, e assim como hoje, tinha um monte de show, um monte de artista. E aí ela está lá e chama para ver um show, e no palco está ninguém menos que Louis Armstrong cantando. Louis Armstrong. Você gosta muito de música, né? Você conhece, se não conhece, eu não sei cantar, turma, mas se eu fizer assim, What a Wonderful World, vocês sabem do que eu estou falando. Era esse cara que estava lá. Aí ela entra e fala assim, quem é esse cara que está me imitando, entende?
e que é sensacional. Ela achava que ela tinha uma voz única. É linda essa história. E ela usou uma palavra que eu não posso falar porque eu não tenho o direito de falar isso, mas está no livro. Quem é esse cara, vamos dizer, que ela usou, que está me imitando, entende? Porque ela nunca tinha ouvido alguém que cantasse como ela. Com aquela voz. Assim. Não é a mesma, mas é um recurso parecido, né? De fazer assim uns... Eu não sei cantar nada, é só uma tristeza. Mas ela fala, e aí depois ele vê um show dela, quer conhecer ela, fala, que isso, onde você aprendeu a cantar como eu? E os dois fazem vira uma brincadeira entre os dois ali, e ela desconfiadíssima, não falava uma palavra de inglês, ele querendo levar ela para o show dos Estados Unidos, ela era ainda desconfiada, ela falou, ele quer me pegar, nada a ver. Essa história é hilária, é ótima, mas lembrando que ela tinha uma ingenuidade ali muito doida, muito bonita ali dela. E essas coisas todas, novamente, são intuitivas, são genuínas ali da Elza. Ela foi fazendo isso. Esse próprio recurso que ela tinha com essa voz. Tem uma curiosidade também que eu gosto de contar. A gente contou até outro dia que a gente foi no programa do Pedro, do Bial, e eu até briguei com o Pedro, que eu contei essa história antes da gente entrar para a gravação. Eu falei, tem tanta história maluca, tem essa inclusive, mas essa eu estou guardando para o livro não tinha saído ainda. Aí quando eu vejo ele contou lá no palco, eu falei, danado, me deu um furo aqui, também jornalista vai confiar em jornalista, é isso que dá, né? Mas é do bem e a história eu conto aqui com o maior prazer. Ela, quando então oferece, tanta coisa aconteceu, mas ela vai, né, finalmente ganha um contrato na Odeon, que era uma gravadora poderosíssima na época, enfim, a artista da Odeon sempre fazia sucesso e tal, e vamos gravar, tem que escolher o repertório e tudo, e oferece então para ela Se Acaso Você Chegasse, que é a música com a qual ela estoura e que ela começa a cantar, começa a tocar em tudo quanto é rádio, gravada então. Era o segundo disco dela, ela tinha gravado, é compacto na verdade, é um disquinho que tinha uma música só. E era uma regravação, que essa música tinha sido sucesso anterior, enfim, mas resolveram regravar. Se vocês lembram a música de cabeça, ou já ouviram alguma vez, tem um detalhezinho engraçado. Essa música é do Lupicínio Rodrigues e fala de um amigo que vira para o outro sem saber como contar que ele está namorando a antiga mulher dele. Então é uma coisa de amizade, ao mesmo tempo de traição, e é uma conversa de dois homens. E o refrão é meio esquisito para uma mulher cantar, porque diz, de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Hoje em dia até a gente ouve coisa bem pior, né? Mas nos anos 50, uma mulher cantando de noite me beija a boca, ficava esquisito. Mas ela gostou tanto da música, gostaram dela cantando, solução da Elza. De dia, badabadaba, de noite, badabadaba. Resolveu, sucesso. Então isso mostra, inclusive, a sabedoria dela. Ela não era nada, era a primeira coisa, a segunda coisa que ela estava gravando, mas ela com a bossa, com o talento, com a voz dela, não sei o quê, ela vira e improvisa, e nesse momento ela transforma essa música. Ninguém lembra do Ciro Monteiro, obrigado, que foi quem gravou originalmente a música. Lindíssimo, inclusive, mas quem lembra, todo mundo que lembra a versão da Elza, com essa brincadeira. Então, ao mesmo tempo que tem histórias tristíssimas, que você sai abalado, já me fizeram sinal, eu mineiro, né? Eu falo muito, né? A gente queria ter um espaço para as perguntas de vocês, que eu vou ter com o maior prazer, mas eu vou encerrar já aqui para a gente poder ter essas perguntas aqui. De momentos de extrema tristeza, onde eu saía realmente mexido de lá. Quando ela me conta da morte do filho, de todos os filhos, ela perdeu 4 filhos, né? 2 ainda, um morreu na maternidade, o outro, isso quando ela era adolescente, o outro morreu de, como diz ela nem sabe o que, de doença, de má nutrição, com 1 ano e pouco. Aí ela perdeu um filho há 4 ou 5 anos, ela já perdeu um filho com quase 70 anos, o filho, não ela. Mas você fala, a dor é diferente, ela é a mesma dor. Mas certamente, de ouvir, a mais trágica é a morte do Garrinchinha, do Juninho, porque é filho do Mané, do Garrincha, e é uma história
também, senão não vai ter tempo de pergunta, mas ela já era casada com o Mané há muito tempo e, desesperada para tirar ele do alcoolismo, ela fala, se eu te der um filho homem, você para de beber? E aí, enfim, ele para de beber durante a gravidez toda e quando ele nasce, ele chega embriagado, tropeçando na maternidade. Mas é um filho muito simbólico, né, era o símbolo do amor dele, não sei o que, ela separa do Garrincha, fica com o menino e o garoto morre afogado aos 8 anos de idade. E eu estou contando rápido isso, porque é de uma tristeza absurda, que te faz, né, esse por exemplo, não é que eu saí da casa dela, fui para casa, falei, bom, não vou encostar nisso aqui uma semana, porque você tem que processar, é muito triste, você não quer ser piegas. É fácil contar história triste, coisa mais fácil do mundo. Novela conta aí toda hora. Filme que faz você chorar. Agora, contar bem feito, onde você, né, você dá um contexto, você fala, você vai chorar, não porque é uma lágrima fácil, mas porque isso aqui é uma dor profunda. Esse era o desafio. Você não faz logo, eu, pelo menos, não faço logo depois da entrevista. Ao mesmo tempo, tem sacadas maravilhosas, como essa do Zazazá, como a brincadeira da lei de contato. Estou lembrando rápido aqui, como quando ela começa a discotecar. São coisas que você fala, essa mulher realmente é um exemplo de uma resiliência absurda, de uma inspiração doida e tomara, e eu acho que sim, a essa altura, porque eu tenho retornos maravilhosos, o livro de vocês, que eu estou vendo um monte de gente com o livro na mão também, a gente vai autografar alguns livros logo depois, inclusive aqui, e eu espero que vocês tenham o mesmo retorno, que a gente, todos nós nos transformamos em um fã maior da Elza. A gente já é fã, eu sempre fui, mas escrevendo, e vocês talvez lendo, fala, nossa, essa mulher é Deus, né? Do jeito que ela quer, como finalmente ela quer. E, enfim, eu tenho mais 2 horas de história aqui da Elza, mas vamos abrir para as perguntas, e eu encaixo uns casos ali. Como é que a gente faz? Como é que funciona? Deixa eu tomar um copo d'água enquanto vocês resolvem. Pessoal que quiser fazer perguntas, é só levantar a mão e a gente leva o microfone até vocês. Senão também eu fico falando mais 2 horas aqui. Ali, ó, tem um aquele bem na frente, ó. Oi. Oi, olá. Oi, Zeca. A pergunta é simples e direta. Teremos edições atualizadas, então, da biografia? Quando eu já escrevi uma coisa depois, mas ainda não. No lançamento em São Paulo, foi na Livraria Cultura, lá do Conjunto Nacional, que é aquela enorme e tal. Imagina o que tinha de gente. Essa terminou 2h15 da manhã com um seguinte detalhe. Era umas 11 horas, estava naquela época de chuva em São Paulo direto e estava caindo a energia, na Avenida Paulista, Centro Conjunto Nacional. Era umas 11h30, apagão no Conjunto Nacional. Foi a coisa mais linda, turma. Todo mundo pegou o seu celular, jogou em cima da Elza e ela falou assim, eu só saio daqui quando eu assinar o último livro. E aí, no escuro, eu fico até arrepiado de lembrar, no escuro, com aquela luz em cima dela, estava do lado dela, estava em mim, mas era todo mundo, ei, Elza. Eu falei, ela vira para mim e falou assim, pode começar a escrever outro capítulo. E eu escrevi, de fato, uma brincadeira, falei, é uma crônica que eu escrevi, mas, enfim, sem dúvida, eu espero, ela ficou extremamente feliz com o livro, o Juliano e o Pedro, que são 2 empresários, são amigos, são anjos da vida dela, que são os caras que botaram a Elza no lugar que ela merece realmente. Esse projeto lindo dos discos, do livro, da peça, do musical que é incrível, vai ter um filme também sobre ela. Esses caras são os pilares da Elza, assim. Todo mundo gostou do livro, então eu acho que sim, por que não? Vamos fazer uma outra edição. Boa. Já contei o próximo capítulo, como é que começa, né? Diga lá. Precisa ser só da Elza, não pode falar outras coisas, não. A gente está aqui para isso. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Zeca. Tudo bom? Jóia. Nós estamos vendo um momento no nosso país que as liberdades individuais elas estão sendo prejudicadas, né? E lançar esse livro nesse momento foi coincidência ou não? Não exatamente. Elza tem essa peculiaridade, ela é presciente, né? O que ela faz tem uma sintonia, vamos dizer, com esses tempos ali. Mas é quase que o contrário.
né? Você, talvez porque você está perdendo um monte de coisa, Elza se faz mais necessária ainda. 1000 Elzas para nós, entende? 1000 Elzas para nós. Que seja essa inspiração maravilhosa, que isso reverbere. Eu estava jantando com eu não gosto de ficar jogando nome de músico na quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. O primeiro nome é Marcelo. Mas a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Para onde vai, não sei o quê. E ele falou assim, vem cá, mas, né, é isso. Quanto mais você acha que vão cortar, mais a gente vai fazer. É o contrário. Olha o que foi, olha o que é a produção literária de países que viveram sob uma ditadura horrorosa. Olha a composição, olha o que é música da contracultura dos anos 60. Olha o que foi o teatro do Brasil nos anos 70. É o contrário, turma. A gente vai fazer muito mais. Muito mais. Vai incomodar, coisa que nem pensava em incomodar, porque era a norma. Agora incomoda. Elza. Para tempos como esse, Elza. Para tempos de calma, Elza também. A dose agora é dobrada. Tá? Então é isso, que seja essa inspiração ali. Eu sei lá, eu não sei, não ouvi nada. O próprio Deus é Mulher, eu ouvi praticamente no lançamento. Apesar de estar envolvido com ela, eu não participo dessas coisas todas. E ela, pelo que ela falou na quinta-feira, vem outra bomba aí, sei lá o que ela vai fazer. Enquanto isso, tem um monte de gente falando que foi traído, mas voltou com a namorada, e, né? Mas tem Elza, graças a Deus. Boa tarde, Zeca. Tudo bom? Tudo bom. Elza é atemporal, né? Sempre. Sempre. E você acabou de ter encontros assíduos com ela em função da edição. Mas com 88 anos, você pode nos confidenciar algum desejo que ela ainda não realizou? Nossa, bonita essa pergunta e difícil. A Elza é uma mãe, de fato. Ela tem uma coisa. Logo que eu cheguei para fazer esses encontros, o Pedro e o Juliano justamente falaram assim: olha, você nunca vai encontrar uma pessoa tão maternal. E de fato ela é. Eu me senti. É claro, tem os filhos dela que é a prioridade, mas era como um filho para ela. Ela trata você assim. Então, ela tem uma prioridade na vida dela que é a família, né? E é incrível. Até hoje, você perguntar para ela qual é o seu desejo, eu quero que a minha família esteja bem, que ela tenha tudo. Já tem. Mas ela viveu uma história tão difícil. Ela viu os filhos morrer. Ela amarrava, ela amarrava o filho na mesa para sair para trabalhar. Criança. Voltava. Ela lembra disso, ela fala. Né? Então ela tem uma vontade infinita de que a família, ela é louca com a família, louca, até o coitado dos filhos, o Carlinhos que é um amor, a Dilma e tudo, mas as netas então, é uma loucura com as netas, várias ela faz assim, Elzinha, não sei o que e tal. Então o desejo maior dela é que realmente é uma plenitude que é inalcançável. Ela como é que fala? É uma coisa platônica para ela, mas é o bem-estar dela e da família, que ela já tem. É muito louco isso, mas alguém que passou por tanta coisa horrível como ela sempre acha que vai perder, né? Que está por um triz, né? Imagina, isso é a Elza, que se gravar sei lá, cirandinha, todo mundo vai enlouquecer. Ela fala, será? Ela vai com a coragem, mas ela vai com esse desejo maior de que a família, que aquilo que ela não teve e que aquilo que ela quase deixou de criar, ela perca. Ela tem uma história mal resolvida. Eu conto no livro. Tem um filho que vocês devem conhecer a história assim, gente. Ela falou assim: eu tenho que dar essa criança para criar, porque senão ela vai morrer aqui na minha casa. E ela dá para os padrinhos criar. Quando ele tinha, não lembro agora, desculpa, 3, 4 anos, uma coisa assim, vai morar no Rio de Janeiro mesmo, mas vai morar em Santa Teresa com os padrinhos e tudo. E que ela então sempre tentou retomar isso, né? Quando ela estava bem com Garrincha, tentou trazer o garoto para morar, ele não quis ir.
depois de velho, ele já tinha 30 anos, ela bota ele para cuidar, chama ele para Nova York, eles têm uma... Não deu certo. Hoje em dia ele vai na casa dela, convive, mas ela acha que esse é o... Assim, ele não é da família ainda, né? Então, como mulher, como essa grande mãe, eu acho que ela teria essa plenitude se ela tivesse isso aí. O resto de carreira, de voz, de importância, ela está anos na frente da gente. Tá? Te respondi? O que mais? Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa Zeca. tarde. Você Que delícia, eu disse não vou falar não. Mas quando a gente vem para Minas, né, a conversa com assim, boa tarde. Vou puxar a sardinha para a gente seguir. Eu faço um monte de evento assim, mas aqui assim, oi, você tá bom? Tô. Minha pergunta é, eu adoro. Prossiga. Você disse que escreveu o livro para reapresentar a Elza para as fãs e Foi. apresentar a nova geração também. Você conta a história delas da década de 50, de 60, quando nem minha mãe pensava ainda em nascer e eu muito menos. Então, a gente cresce tendo como referência, escutando pessoas que não eram da nossa época, como Alcione, Seu Jorge e muitos outros que representam. Quem era a representatividade da Elza nessa época? Muito ótima pergunta. E ela fala, outro dia, eu vou te responder com a própria Elza. Logo na época do lançamento, a gente foi participar do programa da Maju Coutinho, uma colega de trabalho e uma pessoa maior também nessa vida. Maju Coutinho, jornalista, você certamente conhece. E ela tem um programa na Rádio Globo, né? Meio-dia ali e tal. E aí foi muito lindo, porque a Maju levou a mãe dela para o estúdio. E a mãe ficou muito emocionada, porque ela falava, Elza, a gente olhava suas fotos na revista, eu era uma mulher negra, adolescente, a mãe da Maju, né? E a gente queria a roupa da Elza, o brinco da Elza, o cabelo da Elza, ela era a referência, né? É incrível. E aí a própria Maju fez essa pergunta, Elza, quem era a sua referência? Ela fala, Elzinha. Não tinha quem, não tinha. Você pode falar a Sarah Vaughan, a Ella Fitzgerald, outras sambistas. Pelo contrário, ela só levava na cara, não era. Ela tinha uma sensação de que ela estava sempre errada. A preocupação dela com vaidade, eu posso falar brincando, porque ela fala, já fez mais de 60 plásticos lá quando ela fez. E ela fala, é isso, eu gosto, eu olho no espelho, não está bom, eu vou mudar. Mas se você já leu o livro ou não? Você vai ver ali, tem uma coisa muito forte, que é a primeira operação de plástica que ela faz. 1962. E ela não admite isso, mas existe um contexto, não admite com todas as palavras, mas admite, ela fala, eu não gostava realmente, de que ela era, vou escolher bem a palavra, passada para trás, às vezes, porque ela não tinha as mesmas oportunidades, porque ela não era uma cantora branca, né? E ela fala, eu tenho que consertar o meu nariz. A trip era essa. Então ela não tinha alguém. Ela tinha, talvez, ela tinha pessoas de música e de voz. Louca com a Ângela Maria, louca com a Dolores Duran. Quando conheceu essas mulheres, se desdobrou na frente delas, mas novamente elas não ensinavam ela a ser a Elza. Eram pessoas que ela falava, eu quero chegar onde essas mulheres chegaram. Mas essa construção toda dessa imagem incrível é dela. É dela 100%, e eu te respondo citando as palavras dela, e essa história está vocês acham que está até na internet, esse programa da Maju que a gente fez. Te respondi? Mais alguém? Aqui. Boa tarde, Zeca. Oi, boa tarde. Agora toda vez, né? Ainda bem. Boa tarde. Eu faço questão agora do boa tarde. Certo. Uma vez eu vi uma frase, que eu não vou lembrar o autor agora. Diga. Que dizia assim, eu preciso do outro para saber quem eu sou. Então, em toda a sua trajetória, ao lado dela, de tudo que você ouviu, de tudo que você conheceu, como que isso impactou sua vida e o que você acha que isso mais mudou em você daqui para frente? Seus valores, seus conceitos? Também é difícil responder. Minha concunhada, na verdade, irmã da minha cunhada, a gente estava no almoço de Páscoa outro dia,
E a minha cunhada, a Renata, falou assim, vem, Fernanda, vem, tá almoçando na mesa, tá. Ela fala, faltam 4 páginas. Aí a minha cunhada vira para mim e falou assim, ela tá lendo o seu livro, né? Ela não larga, tem 3 dias que ela só faz isso. E aí ela chega, a Fernanda, que tá minha cunhada, na mesa e fala assim, é o seguinte, ninguém aqui nessa sala tem direito de reclamar mais nada na vida, porque eu acabei de ler uma história que é simplesmente um antídoto para isso tudo, né? Então, a minha primeira resposta essa é a mais fácil. Você fala, nossa, eu não posso ter medo de nada, né? E eu não posso nunca dizer que eu senti na pele o que ela sente. É uma loucura. A gente tem dificuldades enormes na vida. Você perde alguém que você gosta, você ouve não no seu emprego, você é rejeitado dessa maneira. Mas a Elza é tudo exponencial, é tudo muito maior. Então, falar, eu aprendi a ser resiliente também é fácil, é muito fácil. O que eu aprendi, na verdade, está na epígrafe. A epígrafe é esse pedacinho do livro logo na frente, quando a gente dedica um livro para alguém, né? A inspiração ali. E eu dedico para o Luiz Nascimento. Vocês não sabem quem é, mas vocês viram o nome dele todo domingo depois do Fantástico. Ele era o diretor, foi o diretor do Fantástico durante 24 anos. Um grande mestre que eu tive, um enorme mestre. Minha vida, minha carreira teria sido diferente se eu não encontrasse o Luiz Nascimento. Minha vida teria sido diferente se eu não encontrasse o Luizinho. Hoje, aposentado, meu mestre, dediquei a ele, se emocionou. Fui até moro em Portugal hoje em dia, fui levar na mão dele. E o que eu escrevi ali é a lição que eu tive, e é esse valor que tem das coisas. Eu dedico esse livro ao Luiz Nascimento, que é o homem que me ensinou o valor de uma história bem contada. O que essa história significa para mim é o seguinte... eu tenho que contar, é um compromisso. Ela me fez crescer. Não, esse é o fácil. Como pessoa, sim, sou mais forte, vou enfrentar dificuldades. Isso é o mais fácil. Mas para mim, jornalista, eu falo, eu escrevi isso, li, reli, trili, e essa história está bem contada. Eu consegui. Elza me ajudou, também com a riqueza desse material, a formatar uma história e fazer com que ela não seja superficial, que ela não seja leviana, que ela seja inteira, tridimensional, densa, triste e alegre, repugnante e inspiradora. Essas coisas todas. Eu aprendi com esse livro, eu sou um escritor melhor, eu acho, eu espero, depois desse livro da Elza. Tá? O convite, eu até gosto de brincar. Eu cheguei lá, ela falou assim, você sabe que eu não queria você não, né? Primeira coisa. Não foi assim. Ela falou, você não era a primeira escolha não, né? Os meninos até falaram, os meninos é o Pedro Juliano, os meninos até falaram do seu nome, mas eu queria o Rui Castro. Primeira entrevista, eu falei, Mas aí liguei pro Rui, e o Rui fala, você sabe que eu não faço biografia de gente viva, então não vai dar. Aí eu chamei você. Mas ela fala de um jeito que não é ela conta isso com graça, eu conto com graça, mas eu fui a segunda escolha. Que luxo perder pro Rui Castro, né? Like. Porque é bacana. E aí eu acho que hoje em dia, a gente já brincou, ela quinta-feira se desdobrou em elogios para mim, melhor pessoa não tem, ela não fala, não seria... Ela vai falar, se o Rui escrevesse não ia ficar tão bom. Um dia ela fala. mas ela ficou muito feliz com o livro. E o que me deixa feliz também. Então, esse vice que eu peguei, valeu muito a pena. Tá? E aí foi, eu acho, pelas referências de música, como eu falei, sempre fui um repórter de música, sempre gostei de música. Eu já tinha entrevistado ela informalmente, na Folha, eu lembro, lá nos anos 80. Trabalhei na MTV muito tempo, entrevistei ela na MTV com certeza. Entrevistei ela uma vez no Fantástico, mas eu não tinha nenhuma intimidade com ela, a não ser essas ocasiões bastante formais e profissionais. Mas ela me conhecia, da mídia, obviamente, e talvez ela falou, vou apostar, então vou dar a minha vida na mão desse cara, o que foi uma generosidade incrível. Tá? Gente, a gente vai precisar encerrar por aqui. Queria agradecer a presença de todos, a presença do Zeca. Chamou ano que vem. Tem tanto livro.
Acho que ano passado eu vim aqui, eu já lancei um livro de comida indiana. A gente podia falar só de Índia, que passar um dia falando só de Índia, que é maravilhoso. Os livros de viagem, quem estava com o livro de viagem que trouxe aqui para autografar, tantos outros. O livro é biografia, fiz uma biografia minha. Ninguém interessou, mas é... Não, estou brincando. É uma crônica, na verdade. E esse livro só existe digitalmente. Quando eu fiz 50 anos, eu olhei para o espelho e falei, pô, 50 anos? Eu tenho 56 agora, tá? Não tem nenhum problema com a idade, pelo contrário. Aliás, isso é outra coisa que a Elza me ensinou. Você vai ligar para a idade? Mesmo? Jura? Outro dia o Karl Lagerfeld, sabe aquele estilista, morreu acho que em fevereiro, né, se não me engano. E não é aquele grande, ele era um grande pensador, não, mas ele morreu. E aí eu fui ler um monte de entrevista dele, inevitavelmente. Aí, a certa altura da entrevista, ele falou, seu estilo, você tem sempre... Não sei se vocês lembram da cara dele, sempre no estilo, um rabo de cavalo. Você repete esse estilo há muito tempo. Qual é o seu segredo? Ele falou assim, querido, é o seguinte, você quer parecer velho? Tenta parecer jovem. Melhor frase do mundo, entende? Então você vai brigar com isso? Pelo amor de Deus. Então não tem nenhum problema. Tenho 56 anos, mas quando eu fiz 50, eu fiz uma crônica. É uma brincadeira. Eu olhei no espelho, ó, cabeça, tronco, membros, tudo. Eu descrevo o meu corpo num livro que só existe digitalmente, chamado 50 Eu. A gente pode falar disso também. Me convida que eu volto, com o maior prazer. Eu gosto de falar. E eu gosto de ter uma plateia tão incrível que cumprimenta com boa tarde. A pergunta mais simples, vocês dão um boa tarde. Sou eu que fico de pé para agradecer. Super obrigado.